Os X-Men surgiram em 1963 nos quadrinhos da Marvel e por muitos anos era o principal grupo da editora, superando o Quarteto Fantástico em vendas, perdendo só nos anos 2000 para os Vingadores. Foi aqui que surgiram vários personagens icônicos que até mesmo fora do grupo fizeram muito sucesso. Mas o vídeo aqui é focado exclusivamente no grupo, na equipe dos X-Men. Vídeos exclusivos aprofundando a leitura de cada personagem separadamente é história para outros vídeos. A ideia desse vídeo é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos da equipe. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode encontrar outras listas diferentes por aí, nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. Então antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para ajudar na divulgação e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pro guia. Começando como sempre pelo começo. X-Men número 1 de 1963, criado por Stan Lee e Jack Kirby, apresentava um grupo de desajustados, crianças com superpoderes que precisavam aprender a dominá-los com a ajuda do Professor Xavier. As histórias traziam uma grande metáfora sobre preconceito, racismo, puberdade e vários aspectos reais. A equipe contava com Homem de Gelo, Fera, Anjo, Garota Marvel e Ciclope como líder. E logo nessa edição já tiveram que combater Magneto, o seu maior inimigo. Mas a real história de como o Instituto Xavier foi criado e como o grupo foi reunido foi melhor contada só na história Os Filhos do Átomo de 1999. Apesar do ótimo conceito, a criação dos X-Men não foi um sucesso comercial e devido às baixas vendas chegou a ser cancelada, até que alguns anos depois o roteirista Chris Claremont resgatou o grupo e definiu o que os X-Men representam até hoje. A segunda gênese foi publicada na revista Giant Size X-Men número 1 de 1975. E apresentava uma nova equipe, com mutantes vindos de distintas partes do mundo. Foi aqui que personagens clássicos surgiram como Wolverine, Colossus, Tempestade, Noturno, Banshee, Pássaro Trovejante e Solaris. O sucesso foi tanto que Chris Claremont ficou por 16 anos escrevendo os títulos dos X-Men e criou as melhores histórias do grupo, levando seus quadrinhos a se tornarem o título mais vendido da Marvel na época. E foi em Magneto Triunfa de 1978 que as relações entre todos os integrantes da equipe começaram a ser melhor desenvolvidas. Além de mostrar como Magneto realmente acabaria se tornando o grande e maior vilão dos X-Men. E é aqui onde a Jean Grey vai ganhando forma e aumentando seus poderes agora como Fênix. O que leva a um dos maiores arcos dos quadrinhos, não só da Marvel. A saga da Fênix Negra de 1980 leva a Jean Grey ao seu limite, ativando a essência destrutiva da Força Fênix, transformando a personagem na Fênix Negra e tendo o fim trágico que a própria capa costuma revelar. Logo em sequência a esse acontecimento, em 1981, Dias de um Futuro Esquecido apresentava um futuro alternativo onde os mutantes foram caçados e destruídos ou presos. Então, com a adição da novata Kitty Pryde, a equipe precisa evitar que esse futuro aconteça. E ao lado da saga da Fênix Negra, é considerada um dos grandes clássicos dos mutantes. E falando ainda em clássicos do Chris Claremont, Deus Ama, o Homem Mata, de 1983. É uma graphic novel que leva o conceito de preconceito
ao máximo, quando o reverendo William Stryker considera os mutantes como criaturas demoníacas e uma afronta a Deus. Com isso, começa uma caça a toda a raça, independente de qualquer coisa, levando até mesmo Magneto a ter que trabalhar ao lado dos X-Men contra o ódio disfarçado de discurso religioso. Em 1986 temos Massacre de Mutantes, uma saga violenta onde um grupo assassino chamados de Carrascos, liderados pelo Senhor Sinistro, começa a massacrar os Morlocks, os mutantes deformados que vivem nos esgotos, o que inicia uma caçada contra esses vilões. Muitos personagens morrem e outros ficam gravemente feridos nesses combates, mas talvez o mais marcante tenha sido com o Anjo, que acabou perdendo suas asas de forma brutal, levando o personagem à depressão e a um quase suicídio. Mas isso levou a consequências drásticas quando em A Queda dos Mutantes de 1987, o Apocalipse surge salvando o Anjo e lhe fazendo uma lavagem cerebral quando lhe dá suas novas asas metálicas, transformando-o no seu Anjo da Morte, fazendo dele um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mas felizmente com o personagem retornando ao lado dos mocinhos eventualmente. Um ano depois disso, acontece a saga Inferno, que reunia todas as equipes de mutantes num combate contra Madelyne Pryor. Depois que Jean Grey voltou, foi revelado que Madelyne Pryor era uma clone, e ao ser corrompida pelo Senhor Sinistro, ela se torna uma vilã conhecida como Rainha dos Duendes. Inclusive, foi a partir daqui que a Jean Grey recebeu as lembranças de sua clone e criou um afeto pelo bebê Nathan Summers, que futuramente se tornaria o personagem conhecido como Cable. E ainda em 1988, logo em seguida acontece o Programa de Extermínio. Um quadrinho que apresenta Genosha, uma ilha onde existiam testes com mutantes. E após os X-Men confrontarem os vilões que mantinham essas instalações, a ilha se tornou um refúgio, um conhecido paraíso mutante. A era do Chris Claremont termina em 1991, então na década de 90 temos algumas histórias não tão boas assim, e nem tão fáceis de serem lidas também. A única que realmente eu recomendo para quem é um iniciante é Atração Fatal, de 1993, que é a HQ onde o Magneto volta furioso contra os X-Men e retira o Adamantium que reveste o esqueleto do Wolverine. Não é nem tão boa, mas é mais simples de ser lida e é bastante emblemática por seus acontecimentos. Mas existem outras sagas nessa época que não compensam serem lidas se você não tem um grande conhecimento das histórias dos X-Men, que é a Era do Apocalipse e a saga Massacre na sua sequência. Eu não recomendo essas duas leituras nesse momento, mas vale só o comentário que elas se passam nessa época. Assim, em 2001, chega Grant Morrison nos roteiros dos X-Men e revitaliza a equipe no arco E de Extinção. Foi uma fase que levantou novamente o grupo nos quadrinhos, dando uma visão mais realista, inclusive apresentando o conceito de uniformes iguais para os integrantes e dando destaque ao Instituto Xavier. Novos personagens surgiram, novos conceitos e até mesmo novos romances, como foi o caso entre Ciclope e Emma Frost, iniciado por aqui, onde a antiga vilã se tornou integrante dos X-Men. Depois então de uma fase de sucesso, Joss Whedon veio mantendo alguns conceitos do Morrison, mas adicionando uma certa leveza e a volta das cores no seu arco inicial chamado Superdotados, de 2004. Foi aqui que os mutantes voltaram a usar os uniformes coloridos, levando um tom mais heróico, continuando com o sucesso existente nos anos do seu antecessor, mas adicionando um pouco do passado de Stan Lee e de Chris Claremont nas suas histórias. O destaque para Ciclope começou a aumentar aqui, transformando o líder dos X-Men num homem cada vez mais inteligente e estrategista em cada nova edição.
Mas o clima heróico não durou muito, já que as tragédias se iniciavam novamente quando chega a Dinastia M, lançada em 2005. Vindo dos acontecimentos de Vingadores A Queda, temos o surto da Feiticeira Escarlate, onde depois de passar tanto sofrimento pelas guerras entre humanos e mutantes, diz as palavras "chega de mutantes". E com isso, dizima a raça quase completamente, deixando somente 198 deles espalhados pelo mundo todo. Esses eventos deixaram o mundo sem o nascimento de um novo mutante por anos, até que em Complexo de Messias de 2007, a primeira nova mutante nasce, batizada como Hope ou Esperança no Brasil. É a luz que poderia trazer de volta a raça da sua quase extinção. Por esse motivo, Hope é caçada e Cable a leva para o futuro para escondê-la e treiná-la. Isso é melhor mostrado no quadrinho Guerra Messiânica de 2009, que desenvolve melhor esses acontecimentos. E tendo esse assunto fechado no que seria uma trilogia em Segundo Advento de 2010, trazendo Hope de volta para o presente. A partir desses acontecimentos, o Cisma de 2011 apresenta uma grande tensão, o início de algo muito maior. Aqui, Ciclope e Wolverine separam os X-Men depois de um grande conflito. Ciclope deseja preparar os mutantes como soldados e os leva para uma nova ilha exclusiva chamada Utopia para batalhar pela sobrevivência da raça, enquanto Wolverine deseja ensinar as crianças a não ser necessariamente uma arma de batalha e por isso volta para o Instituto Xavier e o rebatiza como Escola Jean Grey. Essa tensão acaba chegando ao clímax quando a Força Fênix se aproxima da Terra e os Vingadores a tratam como uma ameaça, enquanto Ciclope a trata como esperança para o renascimento dos mutantes. Então é em Vingadores vs X-Men de 2012 que o combate entre os antigos aliados acontece, sendo Hope o assunto central aqui, já que ela seria a única capaz de dominar a Força Fênix. O problema é que para salvar a raça, Ciclope toma diversas atitudes extremas, chegando até mesmo a matar o Professor Xavier para seguir e tentar reerguer a espécie mutante no planeta. Inclusive, é a partir daqui que ele e Magneto se unem pelo bem da espécie, iniciando a fase conhecida como Nova Marvel. A Nova Marvel é uma fase bastante grande, onde o destaque fica para o arco X-Men de ontem, de 2013, quando o Fera tem atitudes de trazer os X-Men do passado, ainda adolescentes, para confrontar a equipe de Ciclope do presente, na intenção de mostrar como ele tinha mudado seus pensamentos desde o início. Mas a equipe de novatos acaba não voltando e mantendo os novíssimos X-Men junto dos fabulosos X-Men na mesma época. Então, um tempo depois dessa mudança na personalidade de Ciclope e depois das Guerras Secretas, com o início da totalmente nova Marvel, é onde acontece a Morte dos Mutantes de 2016, quando as névoas terrígenas liberadas na Terra depois da Saga Infinito começam a matar mutantes por onde passam. Então cabe ao Ciclope confrontar os Inumanos por causa disso, o que acaba levando a um novo conflito entre raças, dessa vez entre Inumanos versus X-Men em 2017. Mas aqui é onde as tragédias relacionadas aos mutantes e o perigo de extinção acabam com o fim de Ciclope e das névoas também, além da derrota de Emma Frost, iniciando assim um novo futuro para as histórias dos X-Men e de todos os mutantes da Marvel. Então é isso, seguindo esse guia, provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre os X-Men. E como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como a Batalha do Átomo, Utopia X e Gênese Mutante.
Alguns materiais ainda podem ser encontrados para compra, então os que forem acessíveis eu vou deixar com o link aqui na descrição. Infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. E algumas dessas histórias eu já trouxe aqui no canal, então vai ter vários links aqui na descrição. E com o tempo vão surgindo os guias aqui para falar dos personagens separadamente. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.